Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus, que estamos bem, vencemos mais uma semana, estamos começando outra, com as nossas aulas de português, praticamente nossa aula de gramática, tá? E eu espero que esteja tudo realmente bem, tá bom? Estamos quase na reta final das nossas aulas, já caminhando já para a oitava avaliação, última avaliação, e já nos preparando, para umas férias, tá? E aí a gente continua com o nosso conteúdo sobre os tempos verbais do modo indicativo, tá bom? Hoje a gente conclui esse conteúdo com os tempos, eu explicando o seguinte: por que a gente está fazendo isso assim, ensinando vocês a conjugar. Porque olha só, gente, eu falei para vocês sobre a importância da questão do verbo. A gente conjugar o verbo ajuda a gente a falar corretamente, certo? Isso é muito importante para a nossa fala quanto para a nossa escrita. Até que para escrever, não conta tanto como a questão do falar. É muito interessante quando você fala corretamente e conhecer os tempos verbais conta muito, entendeu? Isso é muito importante, muito interessante. Então, não deixem de rever o nosso tempo presente, o pretérito perfeito que a gente estudou, o imperfeito. Hoje a gente vai ver os outros 3 tempos do modo indicativo de uma forma também, da mesma forma como a gente viu os outros, entendeu? Pessoal, olha, como eu disse para vocês também, está contido lá no modo, que o modo indicativo é aquele modo que apresenta uma habitualidade, quer dizer, o que é habitual, o que é aquilo que acontece corriqueiramente, acontece todo dia, é aquilo que a gente tem o hábito de todo dia fazer, certo? Que ações a gente pratica todo dia? Comer, beber, banhar, estudar, escrever, amar, olhar, ver, sentir, apertar, tocar. Então essas são ações habituais. O modo indicativo, ele indica isso aí, é o modo da certeza, certo? Da certeza daquilo que está acontecendo. E os tempos, e também estão relacionados a essa habitualidade, tá bom? O presente a gente viu que é aquele modo que no momento que se fala, ele representa o momento que se fala, O pretérito perfeito é um passado bem próximo, do que aconteceu. O imperfeito é um pouquinho mais distante, E esse que a gente vai ver, o pretérito mais que perfeito, ele nos remonta a um passado, certo? A uma ação já concluída bem antes da anterior, quer dizer, bem antes do pretérito imperfeito, tá certo? Lembrando também que você deve ver a questão da terminação do verbo. Olha, gente, é importante, é interessante que eu saiba o que significa cada tempo, o que representa cada tempo. Por exemplo, o presente é a certeza do momento que está acontecendo, no momento. O pretérito perfeito é uma ação que foi concluída agora há pouco. É importante aprender isso aí? Mas mais importante ainda e necessário é eu saber conjugar o verbo naquele tempo. Quando a gente vai conjugar, quando a gente vai praticar a conjugação, aí a gente lembra, sabe? É como eu digo assim, olha, eu estou falando, está acontecendo agora, não é? Acontecendo. Então eu sei que é aquela coisa presente aqui, tá bom? E não deixem de praticar. Olha, esse conteúdo vai fazer parte da nossa 8ª avaliação. E a gente vai ter que cobrar a questão da conjugação do verbo, certo? Olha, se a nossa prova fosse subjetiva, aquela prova escrita, você iria conjugar o verbo direitinho assim, Já que é objetiva, você tem que lembrar a conjugação correta
para você poder identificar e assinalar. Tem a mesma importância, tá legal? Então vamos lá. A gente vai ver esse tempo aqui, como é a terminação. Como eu disse, tem outras formas, gente, olha, tem outras fórmulas e formas de você aprender a conjugar. Mas para mim, eu acho que é mais fácil, mais acessível a vocês, olhando a terminação, certo? Lembrando também que a terminação é a mesma para os verbos de primeira, de segunda e de terceira conjugação. Eu vou usar como exemplo, nesse tempo, um verbo de segunda conjugação. Olha, escrever. Eu escrevera. Tu escreveras. Ele escrevera. Nós escreveramos. Vós escrevereis. E eles escreveram. Olha aí. É válido para a primeira? O verbo estudar. Estudara. Estudaras. Estudara. Estudáramos. Estudareis. Estudaram. E de terceira? Sorrira. Sorriras. Sorrira. Sorríramos. Sorrireis e sorriram. Olha, gente, atente aqui para a terminação. Olha só como é interessante isso aqui. Agora vejam aqui, ó, o que aconteceu com a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural. O que foi que aconteceu? Recebeu um acento. Por quê? Olha, a primeira pessoa é proparoxítona e a segunda é paroxítona. O que é proparoxítona? Que a gente estudou agora para o nosso conteúdo bem recente. Quando uma sílaba ela soa mais forte, né? Questão de tonicidade. Ela é proparoxítona quando a antepenúltima sílaba dela soa mais forte, tá bom? E é paroxítona quando a penúltima sílaba soa mais forte. No caso, o de segunda conjugação, olha, o de primeira conjugação, ó, terminada em AR, né? A primeira e a segunda pessoa do plural, ó, aliás, de primeira e terceira conjugação, ó, recebem acento circunflexo. Olha, os verbos de primeira conjugação na primeira e na segunda pessoa do plural, ele recebe o acento circunflexo. É o caso aqui, ó. Escreveramos, escreveres. Comeramos, comereis. Venderamos, vendereis. Certo? Se você não colocar o acento, por exemplo, aqui nessa pessoa, na segunda pessoa, vai ficar um futuro do presente, vendereis. Aí vai estar errado. Então, assim, ó, é necessário o uso do acento. Gente, se você não colocar, tá errado, tá errado. Você vai errar se você não colocar o acento, entendeu? Agora, quanto ao verbo de primeira conjugação, o que vai acontecer? De primeira conjugação, ó. Cantara, cantaras, cantara, cantáramos, cantareis, cantaram. Olha aí o que vai acontecer. Olha, no verbo de segunda conjugação, de segunda, o que foi que houve lá? Nós tivemos um acento circunflexo, não foi? No de primeira e no de terceira, olha, o verbo sorrir. Nós sorríramos, vós sorrireis. Olha aí. O de primeira e terceira, ó,
vão receber um acento agudo, viu? Ó, vão receber um acento agudo. O de segunda, que é terminado em R, vão receber um acento circunflexo, vão receber um chapéuzinho. Corrigindo, viu? Corrigindo o que a gente disse agora há pouco, tá? Ó, de primeira e terceira recebe um acento agudo, na primeira e na segunda pessoa, ó. Primeira e segunda pessoa do plural recebe um acento agudo, e o verbo de segunda conjugação recebe um acento circunflexo, tá? Olha, esse verbo aqui, gente, ele não é comum se falar, né? Não é comum se falar, certo? Ó, o presente é comum, o pretérito perfeito é, o imperfeito a gente sabe que aquele imperfeito também não é tão comum, mas assim, olha, quando eu falava, aliás, quando eu lanchava, eu gostava disso. Quando eu lanchava à noite, por exemplo, quando eu lanchava à noite, quer dizer, esse pretérito, esse passado, pode ser no ano passado, né? Pode ser há 2 meses atrás. Já esse pretérito aqui, ele é mais distante do que o que a gente fez, certo? Há 3, 4 anos, digamos, certo? Que é o pretérito mais que perfeito. Então, não é comum a gente ficar falando, né? Eu falava, sou até assim mais, né? Mas eu falava, eu cantava, eu escrevia, eu estudava, eu comia, eu brincava, eu assistia. Não é mais comum do que eu dizer, eu assistira a um filme que me lembra muito, né? Você é mais uma coisa mais culta, a linguagem mais culta. Não é querendo dizer que nós sejamos capazes, né, de pronunciar, de conjugar esse verbo, não, de falar, de ter na nossa fala, nas nossas conversas, esse verbo aqui não é isso que eu estou querendo dizer. Só que ele não é comum, tá bom? E o nosso futuro do presente, né? Nosso futuro do presente, olha, gente, futuro já está dizendo, ó, o futuro é aquilo que ainda vai acontecer, né? Olha, futuro do presente, tá? É outro verbo também bem fácil e simples da gente conjugar, tá bom? Ó, o futuro do presente, certo? Quer dizer, o futuro do presente é um futuro, é algo que vai acontecer próximo, perto, né? Então, ó, como é que a gente conjuga? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Olha, esse tempo aqui, ó. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Olha aí, gente, a terminação, viu? Olha, rei, ras, ra, remos, reis, rão, tá? Ó, primeira, segunda, terceira do singular. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. E se for um verbo de segunda conjugação? Eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá. Nós escreveremos, vós escrevereis, eles escreverão. E de terceira? Eu sorrirei, tu sorrirás, ele sorrirá. Nós sorriremos, vós sorrireis, eles sorrirão. É só você prestar atenção, garantir, ó, memorizar a terminação, tá bom? Ó, o futuro do presente, certo? No livro de vocês, gente, tem os verbos, né, conjugados. Há livros que trazem tabela, a tabela dos verbos, né, como se conjugar, tá? Mas você pode pesquisar, tá bom? Lá no seu livro tem, ó, nas páginas relacionadas ao conteúdo, que seria a página 45, a página 47, né? Você vai ter esses verbos conjugados, tá? E o futuro do pretérito, ó,
O futuro do presente, vocês viram que é uma ação que vai ser feita ainda, realizada, né? Só que próximo. Já o futuro do pretérito, é um futuro que vai estar relacionado ao que aconteceu antes. Como assim? Ó, futuro do presente é algo que vai acontecer bem próximo aqui, né? O futuro do pretérito, ele está se referindo, né? Praticamente, como a gente poderia identificar o futuro do pretérito? Uma ação futura relativa a outra ocorrida no passado. Quer dizer, ó, essa ação ela já ocorreu, certo? Ela já ocorreu, mas ela poderá ainda acontecer referente a ela. E qual seria a terminação? Ó, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Ficaria só um verbo de segunda conjugação. Verbo escrever. Eu escreveria. Tu escreverias. Ele escreveria. Nós escreveríamos. Vós escreveríeis. Eles escreveriam. Olha, agora prestem atenção. Aqui também, olha, no futuro do pretérito. Ó, gente, só não o presente. O pretérito perfeito seria eu escrevi, escreveste. Ó, só o presente e futuro do pretérito que eles não vão ter essa mudança na primeira e na segunda pessoa do plural. Mas a partir do pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, a gente já vai notar isso aqui, ó. Ó. Olha aí. Proparoxítona e paroxítona, viu? A partir do pretérito imperfeito, você já vai notar que há uma mudança aqui, ó. Na primeira e na segunda pessoa do plural. Vai receber um acento agudo. Certo? E as outras conjugações, ó. Sorriríamos, sorriríeis. De primeira, cantaríamos, cantaríeis, viu? Só mesmo no pretérito imperfeito e no perfeito é que vai haver a mudança aí, né? Do acento agudo, o acento circunflexo. No futuro do pretérito, a gente vai continuar com o acento agudo, tá bom? Então, pessoal, olha, não deixem de praticar. A gente só aprende verbo, conjugação verbal, se a gente praticar. O que é isso aí? Pegar verbo e conjugando, certo? E conjugando, tá certo? Vai a atividade para vocês fazerem, né? Mas a questão até do próprio falar, de você oralizar os verbos, ajuda você a memorizar. E não esquecer de lembrar de ver a questão das terminações. Você vai marcando, ó. Vai conjugando e vai marcando, você vai comparando, ó. E você vai ver, primeira, segunda, terceira conjugação, a terminação é a mesma, ok? Então não deixe de estudar, não deixe de pesquisar. Tem dúvida? Ou tire comigo, assiste o vídeo de novo, ou pesquise, tá bom? Mas é muito simples e não deixe de seu modo, tem tudo que você precisa, tá legal? Então até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!